A paz do Senhor, bem-vindos ao canal Submersos na Graça. Quem vos fala é o pastor Raimundo Batista. Que Deus os abençoe neste momento glorioso de nós estarmos aqui junto neste canal para estarmos falando da grandeza, do amor, da graça divina, do amor de Cristo e da sua palavra. Eu gostaria, nesse momento, trazer uma reflexão ao teu coração. 1 Reis capítulo 13, não é? Versículo de número 21, e clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que fosse rebelde à boca do Senhor, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltasse e comeste o pão e bebeste água no lugar que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão, depois bebeu água, abordou ele o jumento para o profeta, que fizera voltar, e foi, pois, um leão, e o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Pois bem, primeiro eu quero orar com você. Ore comigo. Nada melhor do que você falar com Deus. Nada melhor de a gente poder se comunicar com Deus. Nós fomos criados para se comunicar com Deus, para se envolver com Deus, termos um relacionamento com Deus, conhecer Deus. Para muitos não é possível. Para muitos, Deus criou o mundo, deu corda no mundo, está lá no céu e é impossível o homem se comunicar com Deus. Mas a Bíblia nos mostra que isso é mais possível que a gente imagina. O homem pode se comunicar com Deus, pode ter um relacionamento com Deus e pode ser agraciado por Deus. Ok? Então ore comigo, fale com Deus. Deus ele vai te ouvir. Querido Deus e eterno Pai, neste momento eu lhe peço, vem nos ensinar a Tua palavra, vem nos capacitar, vem nos direcionar, Senhor. Abre a nossa mente em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pois bem, querido, nós vamos ser breve nesse vídeo, mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para que quando tiver vídeo novo você possa ser notificado e compartilhe com alguém para que essa mensagem chegue a mais corações. Amém? Quando nós lemos aqui, nós começamos a entender que o reino foi dividido entre Jeroboão, né, o filho de Salomão, e Jeroboão, que era o seu servo. Jeroboão ele ficou com 10 tribos. Só que Jeroboão ele vai partir para o lado da idolatria. Por quê? Porque ele não queria que o o povo de Deus, né? Poço, né? Estou lembrando aqui de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 6, fala do poço, da roda, né? Nada a ver o assunto, mas bora lá. E ele não queria que o povo se voltasse para Jerusalém, porque o templo ficava em Jerusalém. Então ele vai construir um altar lá em Betel para oferecer sacrifício e adoração a Deus desses altares, né? Que ele criou, que ele construiu, um altar de idolatria. Pois bem, só que a Bíblia vai dizer que quando ele estava lá no altar, do lado do altar, para oferecer sacrifício, Deus vai enviar um profeta e vai dizer para o profeta: olha, tu vai até Betel, tu vai profetizar contra Jeroboão, contra aquele altar, e você não se desvie da sua direção, nem na ida e nem na volta. Obedeça a minha palavra. Só que a Bíblia vai dizer que ele foi e ele começou a profetizar, dizendo: olha, Deus vai levantar um rei chamado Josias, que vai eliminar este altar de idolatria, vai limpar este altar, vai jogar tudo para o chão e vai levar o povo a entender que só existe um Deus que pode ser adorado. E ele vai dizer assim, ó, e como sinal que foi Deus que me enviou, o altar vai se fender e vai cair às cinzas, não é? E o outro sinal, nós percebemos que a mão de Jeroboão se secou.
o segundo sinal. Ela secou literalmente. E ele implora o profeta orar a Deus, pedindo a restituição da sua mão, pedindo para que Deus pudesse restaurar a sua mão. E o profeta orou a Deus e Deus restaurou a sua mão, né? Só que aí, depois desse acontecimento, Jorobão disse o quê? Vem para minha casa comer pão, não é? Só que o profeta disse, eu não posso, porque Deus disse que eu não posso, né, comer nesse lugar. Eu não posso se alimentar neste lugar. Eu vim trazer mensagem e vou voltar. E é tanto que nós, olha, vamos ler aqui, que nem beber água nem comer pão ele podia. No versículo 9, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, não beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Então ele vai por outro caminho, e ele vai embora para sua casa, porque ele já tinha feito o que Deus tinha mandado. Ele já tinha realizado, né, o seu trabalho de profeta, de profetizar para Jeroboão, e a Bíblia diz que ele foi embora, né? Mas morava em Betel um profeta velho, e vieram os seus filhos e contaram tudo o que aconteceu, da profecia do rei Josias que se levantaria, derrubaria o altar, da mão de Jeroboão que se secou, né, que foi restituído, o altar que se fedeu, derramou a cinza. E aquele profeta velho perguntou que caminho ele foi. E viram seus filhos o caminho por onde for o homem de Deus que viera de Judá. Então disse os seus filhos, abordai o jumento, e abordaram o jumento e o montou. E foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho, e disse, tu és homem de Deus, que veio de Judá? Ele disse, eu sou. Pois bem, na sua jornada, ele parou, né? Se assentou debaixo de um carvalho. Querido, sabe o que é interessante? Às vezes, na nossa trajetória, na nossa caminhada, nós queremos dar uma parada. Queremos parar, se estacionar debaixo de uma sombra e não queremos fazer mais nada. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque o adversário está em nosso derredor procurando quem possa tragar. Então o homem se assentou debaixo de um carvalho. E às vezes você que está me ouvindo agora está sentado debaixo de um carvalho. Quem sabe você pendurou a sua harpa no salgueiro. Quem sabe você está pronto a entregar aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Quem sabe você está pronto a desistir de todas as coisas que Deus preparou para que você executasse o ministério. Quem sabe você está a ponto de desistir do ministério de louvor, da liderança de jovens, de crianças, senhoras, da chamada pastoral, de obreiro. Quem sabe você está sentado debaixo de um carvalho, dando uma parada, querendo desistir. Posso te dar um conselho? Se levanta e caminhe. Continue no caminho. Continue na estrada da redenção. Continue na estrada da chamada. Por quê? Porque Deus lhe proporcionou isso. E você não pode dar uma parada. Você não pode dar uma parada e dar um tempo. Você precisa continuar. Porque se você parar, da mesma forma que esse profeta parou debaixo do carvalho, o profeta velho, o falso profeta virá. O adversário virá. Os demônios virão e destruirão a sua vida, enganarão a você. Por isso nós precisamos permanecer no caminho da redenção, porque todas as questões que estão à nossa volta, girando em torno de nós, é para que nós venhamos parar no caminho. As dificuldades têm parado muita gente. Os problemas têm parado muita gente. As calúnias, mentiras, as doenças têm parado muita gente, mas nós não podemos parar. Porque se nós pararmos, olha só, se nós pararmos, como esse homem parou debaixo de um carvalho, olha o que aconteceu com ele, parou. Deus disse para ele não voltar para o caminho de Betel. E o profeta velho disse assim, eu sou profeta e o anjo me falou, ele mentiu. Porque todas as vezes que você se deixa se embananar,
vontade de desistir, de parar, a sua mente começa a ficar confusa, o falso, o diabo, ele vai mentir para você e vai acabar te enganando, né? Quantas pessoas ele não tem enganado nos dias atuais? Quantas pessoas o adversário tem mentido para elas, não é? Então, ele voltou para a casa do profeta. Ele voltou para lá. Foi lá para a casa do profeta, comeu pão, bebeu água, se alimentou, encheu a barriga. E o próprio profeta disse: Tu vai morrer, tu vai cair aqui em terra e nunca mais será enterrado com seus pais. Ele se levantou e foi no caminho, um leão o matou. Sabe o que é isso? Que nós aprendemos em todo esse contexto de história? O perigo da desobediência. Será que às vezes nós não passamos alguns processos, algumas dificuldades, alguns problemas, não é porque nós somos desobedientes? Quer ver um exemplo? Pega uma criança, ela sobe na goiabeira, a mãe fala: Filho, não sobe que você machuca. Não sobe na goiabeira porque você vai cair daí, vai machucar, vai quebrar o braço. Ele, eu subo, eu subo, eu subo, eu subo, eu subo. Ou seja, ele desobedece. E quando ele sobe, infelizmente ele cai do pé de goiabeira e acaba quebrando os braços, ou quebrando a perna. Por quê? Toda desobediência ela tem consequência. Nós vemos isso aí no livro de Gênesis, né? Que toda desobediência ela traz uma consequência. Adão e Eva desobedeceram a Deus, foram expulsos do Éden. Então a desobediência ela traz consequências trágicas. Lembra de Saul? Saul era um grande rei, mas desobedeceu uma ordem de Deus, né? Onde Samuel, que deveria oferecer sacrifício, ele foi, fez o trabalho e pronto, acabou. Não esperou Samuel voltar. Ele desobedeceu. Consequências trágicas veio sobre ele. Perdeu o quê? O reinado, né? Deus escolheu outro em seu lugar. Então tome cuidado com a desobediência. Tem muita gente que está sofrendo por causa da desobediência. Tem muitas garotas nesse momento que estão sofrendo por causa da desobediência. Tem muitas garotas que estão sofrendo, passando um bom bocado por causa da desobediência, ou seja, de romper um princípio bíblico, de honrar pai e honrar mãe. Porque se honrasse pai e mãe, não estaria na situação que está. Mas o que é lindo é que Jesus é um Deus de compaixão e misericórdia. Lá em Lamentações, lá nós vemos que nós merecíamos o juízo de Deus. Merecíamos tantas coisas, mas a sua misericórdia veio sobre nós. Então, tome cuidado com a desobediência. Davi, por causa da sua desobediência, não é? Enumerou o povo. Que mais? Deitou-se com Betseba, matou Urias. Ou seja, a desobediência trouxe grande catástrofe dentro do seu lar, da sua família. Houve uma grande confusão no meio da sua família. Até incestos se gerou-se através de estupro dentro da sua família. Por quê? A desobediência traz trágicas confusões. Você percebe por que o mundo está desse jeito? A desobediência ao Criador. Por que você olha tantos escândalos, bagunça, confusão? Porque são todos desobedientes à palavra de Deus. Porque, querido, se fossem obedientes, a vida deles seria melhor, seria diferente. É fato, é óbvio isso. Porque você vai observar em todo momento de obediência, não é? Você vê as pessoas vivendo uma vida melhor e diferente, porque elas se esforçam para obedecer a palavra de Deus. Então esse profeta, se ele tivesse obedecido, a vida dele teria sido melhor. Tinha voltado para casa, quem sabe morresse de velhice. Não seja desobediente. Se Deus já falou para você não, você continua persistindo, para de ser desobediente. Seja obediente ao seu Senhor, ao seu Deus, não é? Às vezes Deus está te alertando e você continua, não faça isso. Obedeça a palavra de Deus, seja obediente, pode ter certeza que a tua vida ela vai ser diferente, porque aquele que obedece à palavra de Deus, ele sempre sobressai, porque Deus é na vida dele, na vida dela. Amém? Queridos, que Deus te abençoe,
Amém? Compartilhe esse vídeo para chegar em mais corações e mais vidas e que Deus abençoe você. Fique com Deus em nome de Jesus.